Fala galera, Rafa Marques aqui na área novamente. E hoje aqui eu tô com um assunto um tanto quanto polêmico. E na verdade já é um assunto que eu tô querendo tratar já faz algum tempinho. E bom, resolvi fazer isso agora, né? Desde que mudou, alguns mobs e alguns passaram a ter algumas funções, alguns buffs e nerfs aí. Eu tenho pensado nisso, né? Qual fusão você fazer primeiro? Você fazer o Veromos, que é o que todo mundo recomenda, ou fazer a Sigmarus primeiro? E, bom, isso daqui é um vídeo que eu vou dar minha opinião, obviamente, né? E os motivos que me levaram a chegar nesse consenso, na verdade. Mas, novamente, antes de começar com o vídeo aqui, agradecer ao Davi, que é o cara que faz as thumbnails aí. Como eu já falei, né, eu tenho costume de só agradecer ou por WhatsApp, ou então deixar os créditos na descrição do vídeo. E às vezes eu esqueço de agradecer aqui no vídeo mesmo. Então, Davi, mais uma vez, obrigado pela força aí. E vamos pro assunto aqui, né? Então, como eu já tinha falado aí, eu tenho tanto Veromos quanto a Sigmarus. O Veromos ele foi de fato a minha primeira fusão. E também a Sigmarus eu demorei um pouquinho para fazer. E é chato você fazer fusão, especialmente no começo do jogo, né? Então eu tenho os dois. Vou mostrar aqui no meu perfil rapidinho. Eu já tenho um tempinho de jogo aí. Não muito, né? 522 dias. Pouco mais de um ano. Um ano e alguns meses aí pela frente, né? Então já tenho um certo nível de jogo aí que eu creio que me capacita para dar a minha opinião sobre esse assunto, né? Ainda mais que eu joguei as duas partes do jogo, né? Quando o Sig não era tão bom assim e quando o Veromos era de fato extremamente necessário. Bom, voltando aqui na fusão, hoje, para quem está começando a jogar e para quem ainda não fez nem o Veromos nem Sigmarus nada, a minha opinião é a seguinte: Sigmarus ela é muito mais útil hoje no começo do jogo do que o Veromos. Apesar de que Veromos também não seria uma escolha ruim. Mas só analisando aqui rapidinho a habilidade dos dois, né? Vamos começar pelo Veromos. Veromos, ele tem uma líder de HP que aumenta em 33% o HP dos aliados. A Sigmarus, ela tem uma líder parecida, só que ela aumenta em 44% em masmorras. E, bom, no começo do jogo é onde você realmente vai usar essa líder, né? 44% de HP no gigante e no dragão vai ser muito mais útil. Voltando aqui no Veromos, lendo as habilidades dele. O que torna o Veromos tão bom assim, na verdade, é a passiva dele, né? Que chama Conversão de Mágica. Que, lendo a descrição aqui, remove um efeito enfraquecedor, exceto efeitos de inabilidade, né? Em todos os aliados por rodada e recupera 3% do HP por cada efeito enfraquecedor removido. Então assim, o Veromos, ele no começo do jogo é utilizado no gigante e no dragão por causa dessa passiva dele. A cada turno que ele tem, ele acaba removendo um efeito maléfico, né? Daunt, Death Break, Attack Break, tanto faz. Ele acaba removendo um aleatoriamente, mas remove. Você colocando ele de Valiant ativa passiva novamente. E ele acaba removendo de 2, 3, dependendo da quantidade de procs. Remove
efeitos maléficos por turno, né? Bom, a primeira habilidade dele chama Mega Destruição, que na verdade é um ataque básico, né? E pode causar dot. A segunda habilidade, Super Destruição, é um ataque em área que pode causar stun com 30% de dano. E o dano é proporcional ao HP máximo do Veromos. Já a Sigmarus, depois do buff, ela ficou bem mais interessante. A primeira habilidade, Explosão Arcana, ataca o inimigo com uma energia misteriosa e gera 18% de chance de atordoá-lo, ou seja, 18% de causar stun. A segunda habilidade, Luz Congelada, ataca com um frio extremo para infligir dano proporcional ao HP máximo do inimigo. Congela o inimigo por uma rodada se acertar um golpe crítico. A gente já vai voltar nessa habilidade. A terceira habilidade é um ataque em área também. Ataca todos os inimigos com um vulcão de gelo explosivo, causando dano baseado no HP máximo deles. Também diminui o poder de ataque deles por 2 rodadas e os congela por uma rodada se acertar um golpe crítico. Então, você colocando Sigmarus de crítico, né, com bastante taxa crítica, você já tem um controller que vai congelar a galera, né, e vai causar um dano significativo. Então, nesse caso, né, depois do buff também, eu acho que a Sigmarus deve ser a primeira fusão. Mas eu vou explicar por quê. Aqui o que acontece? No começo do jogo você precisa farmar principalmente gigante. Então, vendo aqui a informação do gigante. No caso aqui, o gigante B10, ele tem algumas coisas curiosas, né? Ele tem aqui os ataques deslizamento de pedra, que causa um deslizamento de pedra, obviamente, né? E pode causar stun por uma rodada em todos os inimigos. Segunda habilidade, causa um terremoto e inflige grandes danos em todos os inimigos. Também reduz a velocidade de ataque por 3 rodadas. E a mais perigosa dele, né, que é o contra-ataque, chama Afastar. Depois do 7º hit, ele dá um contra-ataque, né, que pode ser devastador, né? Além disso, você tem os cristais da direita e da esquerda. O cristal da esquerda, ele concede aumento de ataque por 3 rodadas. E o cristal da direita, ele diminui a defesa do nosso time, no caso, né, por 2 rodadas. Então, assim, por que o Veromos é tão útil no começo do jogo? Porque ele tira esses efeitos do gigante. Só que tem um detalhe. Eu acho que esse vídeo deveria até ter outro nome. Depois talvez eu vou acabar mudando. Antes, no começo do jogo, eu não diria nem no começo, mas até uns 3, 4 meses atrás, você não tinha mobs farmáveis que concediam imunidade ou então algum efeito, né, que evitasse de você receber dots ou efeitos maléficos, né? Você tinha basicamente 2 opções, isso obviamente considerando as opções farmáveis, né? Você tinha o próprio Veromos, que removia os efeitos maléficos na passiva, e você tinha o Konamiya, que faz a limpa no time, né? Ele faz a última habilidade aqui, remove todos os efeitos enfraquecedores de todos os aliados e recupera o HP em 15%. Então, eram as 2 opções que você tinha. Você poderia usar o Konamiya, alguns times, principalmente antes do Veromos, utilizavam Konamiya no gigante,
e também no dragão. E depois que surgiu o Veromos, por causa da passiva, o Konami passou a ser utilizado mais em raid. Mas ok, isso daí depois quiser pesquisar sobre o jogo, tá aí a dica. Só que com um buff que a gente teve no mob 2 estrelas recentemente, algumas coisas mudaram. E eu tô falando desse bichinho aqui, Lulu. Não sei se é macho ou se é fêmea, se é a Lulu ou o Lulu, pode escolher aí, né? Eu prefiro chamar de a Lulu, mas tem hora que eu falo o Lulu também, então tanto faz. Que agora tá bem interessante e é um mob muito fácil de obter, você compra ele na lojinha, inclusive, e muito fácil de dar skill up. E ele tem um set de habilidade bem interessante, tanto para o gigante quanto para o dragão. Vamos ler as habilidades dele. Falando nisso, eu fiz um vídeo de como avaliar se um mob é good ou food. Eu vou deixar ele aí na descrição. Logo farei a parte 2 desse vídeo também. Mas voltando aqui ao assunto. Lulu. Primeira habilidade. Ataca o inimigo selecionado e recupera o HP do aliado com o menor HP em 15%. Então, na primeira habilidade, ele já tem cura. É uma cura pequena, 15%, mas já ajuda, né? A segunda habilidade. Curar. Remove todos os efeitos maléficos do alvo aliado e recupera o seu HP e a do alvo em 20%. Ou seja, ele cura a si mesmo e mais um aliado em 20%. E a última habilidade, que aí já é o que realmente torna Lulu muito bom, é que ele remove 2 efeitos maléficos de todos os aliados e recupera o HP de todos os aliados em 20%. Na verdade, não atualizaram essa a tradução aqui. Eu comecei a ler aqui, achei que estava traduzido, mas não. Agora o que acontece? Lulu concede imunidade. Né? Ele concede imunidade, se não me engano, por 2 turnos. E, bom, eu vou colocar aqui na prática o porquê ele se torna tão viável assim. Eu vou fazer o primeiro teste aqui no gigante. Aqui só fazendo uma observação, eu não estou utilizando o Bela. No lugar dele aqui, na verdade, eu só estou utilizando o Lulu como fonte de cura mesmo. Eu estou aqui com Sigmarus, que é a opção que eu falei, né? Sigmarus como líder. As runas aqui, ela tá de Violent quebrado, na verdade. As runas não são tão boas assim. Tem até runa azul aqui no meio, mas ok. Lulu está de Swift Energy. Mostrando rapidamente aqui as runas. Eu deixei algumas runas aqui mais 9, mas eu já vou explicar o motivo. Eu optei por usar Ardella também. Eu já tinha feito isso em outro vídeo atrás. Eu expliquei o porquê do uso dela. Também as runas estão bem medianas aqui. Nem todas estão upadas. Bernard. Violent Fox. Swift Fox. As runas também não estão upadas. E a Shannon. HP defesa. A Shannon ela poderia até estar com runas mais rápidas, tá? Ela poderia estar jogando logo depois da Lulu, mas não está no Free Rune e eu não vou gastar mana para arrumar um mob que eu não estou utilizando, né? Deixei com o resto de runas mesmo. Eu vou dar play aqui e vou ir falando da estratégia, como sempre faço. Eu fiz 2 runs com esse time aqui.
Ó, pode ver que a Lulu logo de cara, ela já coloca a imunidade no time. Isso daí já impede de receber efeitos maléficos, né? A Ardella, ela tem um dano considerável, né? Ela bate de acordo com a velocidade. E quanto mais debuff o inimigo tem, mais forte ela bate. Então, é uma boa combinação ela junto com a Sigmarus por causa da quantidade de debuffs, né, que a Sig pode colocar. O Bernard também, né, ele pode conceder o Armor Break, o Death Break, então é bem interessante. Se você quiser um time um pouco mais safe aqui, você pode optar por tirar a Ardella e colocar o Bella. Aí você teria duas fontes de cura, a Lulu e o próprio Belladio. E você teria um Death Break a mais, né? Em vez de só contar com o Death Break do Bernard. É um time que funciona também. Mas eu tô optando por umas outras formas, né, de fazer o gigante. Na verdade, eu até depois pretendo fazer um time voltado a um vídeo voltado só com opções de times farmáveis para gigante, talvez um para dragão também. E vou apresentar algumas opções. E o interessante desse time, se vocês analisarem aí, somente Sigmarus está level 40. Todos os demais está no level 35. Como pode observar, a Lulu ela deixa bem safe aqui. Porque toda vez que ela ataca, ela acaba recuperando o HP ou dela mesmo ou de algum outro aliado, né? Então é bem interessante. Agora deu um pequeno problema aqui que a Lulu morreu, mas foi safe. Acabou dando certo aqui. Fez um tempo de 2,39, meu recorde ali na tela é de 54 segundos. E funcionou bem. Então vamos lá. O próximo teste, ainda com Lulu, é uma outra opção de time farmável para dragão. E é um time assim bem acessível, ainda mais que Verde Hill agora é um mob farmável, então não creio ter mais desculpas para você não ter um time farmável de dragão, sendo que o principal mob para você conseguir fazer o dragão de forma safe é o Verde Hill. Então aqui um time farmável, como eu falei, né? Temos Verde Hill, está com Violent Revenge. Depois eu vou falar a questão das runas também, porque vai reclamar de Violent, essas coisas. A Lulu eu já mostrei, mas passando aqui rapidamente pelas runas novamente. Sigmarus eu não lembro se eu mostrei, mas mostrei sim, né? Tá aqui também. Lápis. Depois quem quiser ir pausa ver melhor as runas. Então vamos pro vídeo aqui. O dragão eu tentei uma vez só e passou de boa, então esse vai ser o segundo teste aqui. Mas antes de começar o teste, eu só vou mostrar aqui. Principalmente nos mobs do gigante, eu dei uma nerfada nas runas, né? Não coloquei elas no mais 12, mais 15, nada, por causa disso daqui. Eu tenho alguns totens upados, né? Principalmente o totem de velocidade. Os bônus da guilda aqui também
são consideráveis, né? Então, para dar uma equilibrada nisso daí, eu acabei deixando as runas não tão upadas e não com os status realmente necessários para você fazer. Então, eu não tenho runas tão péssimas assim, porque a maioria eu vendo, né? Então eu tentei dar uma mesclada. Mas vamos lá. Aqui, Lulu começou não utilizando a imunidade, mas não tem tanto problema assim. Aqui, explicando rapidamente o funcionamento do time, temos o Verderhill atacando por último, como tem que ser mesmo. Lulu sendo o primeiro a atacar. Bela como segunda opção. Sigmas terceiro, Lápis e por último o Verderhill. Bom, tirando Lulu e Bela, a ordem dos demais não importa tanto, desde que Verderhill seja o último, né? Qual que é a estratégia aqui? Você tem como nuker principal a Sigmarus, você tem como fonte de cura e fonte de imunidade Lulu, você tem uma outra fonte de cura que é o Beladium, um removedor de buffs, né? E quebra de defesa, que é o Beladium. Você tem a redução de barra da Lápis e também o Death Break, nossa, enrosquei. O Death Break que ela aplica na segunda skill. Então é um time que funciona, né? Ele é um time que tem uma boa sinergia e até que faz um tempo legal aqui pelos testes, tá? Então a gente já chegou aqui no dragão. Já concedeu a imunidade. Uma imunidade de 2 turnos para um mob natural 2 estrelas é bem considerável, né? O ideal aqui seria que o Bela acertasse o Death Break, né? Mas eu acho que ele tá meio com raiva que eu não tô utilizando tanto ele mais, então ele tá entrando em greve, né? Então, no caso do dragão, é importante, né, que os mobs estejam melhores runados, obviamente, e de preferência, mas não obrigatoriamente, né, que eles estejam level 40, porque isso vai deixar mais safe. Então, o segundo teste feito aqui, o dragão com Lulu, ele acaba sendo bem mais versátil. Então, fechando, não diria assim fechando o vídeo, né? Mas quase finalizando aqui. Eu acho que hoje, no estágio de jogo atual que os Summoners encontram, é muito mais viável você fazer Sigmaros como primeira fusão do que o Veromos. Porque você consegue substituir o Veromos por um mob 2 estrelas, que é o Lulu. Você pode substituir o Lulu pela Fran, mas nem todo mundo conseguiu pegar a Fran, né, quando teve a masmorra dela. E a Fran, nossa, ela é muito boa, não tem que falar dela, né? Ela tem uma líder de velocidade de 10%, uma líder global. Ela pode causar stun na primeira skill. Ela remove os efeitos. Ela concede buff de ataque e imunidade também. Em termos assim de set skill, ela é melhor do que Lulu. Se você tem a Fran,
Obviamente você poderia fazer isso. Você poderia fazer esse time e você poderia substituir o Lulu pela Fran também no dragão. Ficaria melhor, ficaria mais safe e você teria um buff de ataque. Poderia te ajudar mais. Mas assim, levando sempre daquele lado, né? Pensando em mobs farmáveis, a opção do Lulu é mais viável. E por ser um mob de 2 estrelas naturais, que você compra até na lojinha, no caso não tem nenhum aqui agora, mas você compra ele na lojinha inclusive, então é uma opção assim bem viável, né? Uma opção bem interessante. Eu já falei da Ardella nos vídeos anteriores, eu vou passar ela para level 40 em breve e testar ela em outras áreas também. É um mob que eu gosto muito, né? E bom, não vou me estender falando dela, né? A proposta do vídeo não é esse. A proposta realmente é para falar do Veromos e da Sigmarus. E aí entra num outro ponto, né? Quando o pessoal... eu conversei com algumas pessoas, né? E alguns me falaram que o Veromos ele é útil na toa, né? Principalmente na toa normal. Eu não discordo. Eu acho que sim. Ele, para ser um primeiro time de toa, ele é muito bom. Mas indo um pouco mais além, né? Já estendendo um pouco o assunto. O primeiro time de toa que você pode fazer poderia ser esse. Você tem aqui Bareta para dar dodge, considerando que ele esteja de Despair. Você tem a chance de stunar. Sigmarus pode congelar o pessoal. Lápis, ela tem a redução de barra. Se você colocar Despair nela, ela também stuna. Bela seria a sua fonte de cura. E Death Break e remoção de opção que você tem aqui. Você pode tirar o Bela e colocar, sei lá, o próprio Konamiya para remover os debuffs. Ou então, toa normal é um pouco mais simples, você não precisa necessariamente de uma cura. Você consegue fazer de boa se você não deixar os inimigos atacar. Então você pode ter umas outras opções aqui. Você pode colocar até mesmo uma Colin se você ainda quiser uma cura. Você pode colocar uma Megan para você ter uma proteção. O Spectra para ter uma redução de barra também. O Spectra nem tá aqui, eu acho. Tá aqui. Então são outras opções de time que você pode ter. Então, só finalizando aqui o vídeo, quero deixar claro uma coisa. O meta muda, principalmente agora com esses balance pet que a Come to Us fica lançando, que buffa alguns mobs e acaba nerfando outros. Muita coisa pode mudar. Hoje, se eu tivesse criando uma conta hoje, certamente eu não faria o Veromos como primeira fusão, eu faria Sigmarus. E é até curioso eu falar isso, porque antes do buff eu não era um defensor e nem mesmo um usuário de Sigmarus. Mas depois do buff, ela entrou no meu time de gigante e entrou no meu time de dragão, assim, sem pensar duas vezes. Hoje eu já não uso mais tanto ela assim, eu uso mais em
GVG, SIG. Alguns andares da toa que eu preciso de um dano um pouco mais consistente, acabo levando ela. Mas não reconheço que não utilizo mais ela, né? Tanto que os meus recordes de dragão na verdade de todos os times, né? Mas o meu recorde de gigante ainda usa ela como fonte de dano. Os 54 segundos lá foi feito com Lucian, Galleon, Sigmarus, Bet e Lin. O dragão, meu recorde foi 1 minuto 6 e eu faço com as gêmeas e a Kali. E Necrópolis também faço com as gêmeas, Lucian, Xiaolin e Colin. Então, assim, isso meio que completa um pouco o vídeo que eu fiz sobre avaliar se um monstro é food ou se ele é good, né? Quando você vê as habilidades dos mobs, e principalmente quando você analisa o Balance Pet, né? Que infelizmente aqui eu não tinha olhado, né? Mas se você olhar a tradução da habilidade da Lulu aqui, você não vê que ela concede imunidade, mas ela concede. E isso daqui, no gigante e no dragão, é o que pode determinar o sucesso da run. Então é assim, galera, eu sei que o vídeo já tá ficando longo pra caramba, já tô acabando também, mas é basicamente isso. Apresentei aqui duas opções de time farmável para você fazer tanto o gigante quanto o dragão, utilizando um mob 2 estrelas no lugar do Veromos. Então, o que eu recomendo? Voltando novamente, batendo naquela tecla. Se fosse para eu criar uma conta hoje, Veromos não seria minha primeira opção, seria Sigmarus. E aí a galera vai falar: "Ah, mas você fazendo Veromos, você ganha as runas, né? Você ganha as runas Violent." Então, eu não discordo disso, né? Você fazendo Veromos, realmente você ganha um set de runas Violent que é muito útil. Só que tem outra coisa, o Violent você vai precisar, lógico, quando você começar a fazer dragão, quando você querer subir toa e tal, né? Mas assim, você vai passar muito tempo no gigante, muito mesmo, antes de você começar a pensar nisso. E você tem isso daqui, edifício de criação. Você fazendo gigante, você vai dropar muitas desse material aqui para fazer Valiant. Então, as suas primeiras runas Valiant, na minha opinião, elas não serão dropadas, elas serão criadas. Vou até criar uma aqui para ver se eu dou sorte. Bom, infelizmente foi flat, né? Vamos criar mais uma aqui só para... Então você vai criando suas runas. Quando você tiver um jogo de runas, né, um set de runas Violent interessante criado, e mesmo que não seja tão bom assim, mas que te permita pelo menos tentar fazer gigante não, fazer o dragão, você já pode começar a tentar farmar lá, né? Então, só mostrando aqui rapidamente os status da Lulu. Ela é meio papelzinha, né? Então, o que eu procurei nos status para ela? Eu procurei principalmente velocidade, porque ela tem que ser a primeira a jogar para conceder a imunidade. Eu busquei HP nela e os outros status tanto faz, né? Não me preocupei tanto. Me preocupei principalmente em HP, principalmente porque a minha Lulu ainda está no level 35, então eu consegui 11.000 de HP extra nela, e vocês viram nas runs aí, ficou safe, né? Ela acabou morrendo, mas
fez o papel dela até onde foi possível e o resto do time completou. Então, é isso. Sigmarus, né? A minha tá com o resto de runas, né? Eu não coloquei as melhores runas nela. Tem algumas aqui que até quebram um galho, mas ela tá de Valent quebrado aí. A taxa dela tá satisfatória, poderia ser um pouco mais, né? 73% é... Bom, é 73%, né? Mas não é uma taxa assim tão alta, né? O ideal mesmo seria pelo menos uns 85. Mas ok, tá passável. 1100 de ataque extra ali. E, bom, ela ataca de acordo com o HP máximo do alvo, né? Então, acaba dando uns danos bem considerável. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa a opinião de vocês aí no comentário. Se vocês concordam, se vocês discordam. Se vocês fizeram Veromos primeiro, se vocês fizeram Sigmaros. Para a galera que ainda está fazendo o Veromos, talvez seja a hora de dar uma pensada aí. E, bom, a gente vai ficando por aqui. Eu vejo vocês num próximo vídeo aí. Mais uma vez agradecendo ao Davi pelas thumbs. E é isso. Até mais, galera. Tchau, tchau.